7 ou 12 legiões de anjos e me livraria da mão desses soldados. Mas eu vim para isso. Isso é necessário para cumprir um propósito de Deus na minha vida. E Jesus pega a orelha do malco e a coloca no lugar, e ela fica perfeita, porque Jesus ama até aquele que quer matar e destruir a sua vida. Eles prendem a Jesus e levam Jesus à casa de Caifás, o sumo sacerdote, e ele vai ser interrogado pelo Sinédrio, uma junta de líderes religiosos que queria condená-lo por 2 crimes que eles lançavam sobre ele. Primeiro, que Jesus havia blasfemado contra Deus ao dizer que era o Filho de Deus. Um dos crimes que estava sendo imputado a Jesus era blasfemar de Deus. O segundo crime é que Jesus estava insultando a César, o imperador. Isso é o que eles estavam dizendo para condenar a Jesus. Ali ele julgado, falsas testemunhas, dizendo que ele tinha que morrer, que ele tinha que ser morto. Dali eles levam Jesus para o pretório romano para estar diante de Pilatos, e Pilatos começa a interrogar Jesus também, e descobre que Jesus era inocente, que ele não tinha nenhuma culpa, que ele estava ali de forma inocente, a ponto de dizer: eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. E diz a Bíblia que naquela noite a mulher de Pilatos tinha tido um sonho que ninguém sabe o que ela sonhou, mas ela procurou Pilatos e disse: Pilatos, não envolva na causa desse homem, porque eu tive um sonho com ele nessa noite e eu muito sofri por causa desse sonho. Pilatos coloca Jesus diante da multidão e diz: eu não achei nenhuma culpa nele. E eles gritavam em alta voz: crucifica, crucifica. Pilatos pega uma bacia de água, lava suas mãos diante da população e diz: ele é inocente, eu não tenho culpa no sangue dele que será derramado. E a multidão gritava em uma voz: que caia sobre nós o sangue dele, mas que ele seja crucificado. Diz a Bíblia que era costume na festa da Páscoa soltar um preso, e Pilatos leva a entender que ele até queria que Jesus fosse solto, mas diz que lá na prisão tinha um ladrão, um malfeitor, um homem que tinha feito muitos males à sociedade. O seu nome era Barrabás. E Pilatos coloca diante do povo uma escolha: vocês querem que eu solte a Jesus ou solte Barrabás? E ali Pilatos faz uma pergunta que marcou a história. E por incrível que pareça, eu estive uma fase da minha adolescência fora dos caminhos do Senhor, e eu me converti, eu me reconciliei com Deus numa pregação que alguém pregou com essa pergunta de Pilatos. Quando Pilatos coloca Jesus diante do povo e pergunta assim: que farei de Jesus chamado o Cristo? E a multidão gritava: crucifica-o, solte o bandido, solte o ladrão Barrabás, solte o criminoso Barrabás e crucifica a Jesus. E dali eles já levaram a Jesus e começaram o martírio, começou a bater. Ele recebeu 40 açoites, era a pena máxima que o Império Romano aplicava em alguém. Ninguém poderia receber mais de 40. Jesus recebeu a pena máxima de 40 açoites. Na manhã da sexta-feira, depois de uma noite de quinta para sexta, sendo humilhado, sendo julgado injustamente, ele apanhou pela manhã, alguém cuspiu no seu rosto. Quando ele foi condenado, alguém disse: ele disse que é o rei dos judeus.
fez para ele uma coroa de espinhos e colocou na sua cabeça, com espinhos que penetrava no crânio, na face de Jesus. Alguém, para humilhá-lo, deu uma cana e disse: ele é o rei, ele precisa de um cetro. Velado os seus olhos, com aquela cana, alguém lhe batia e ele com os olhos velados, e alguém dizia: profetiza, quem está te batendo, se tu és o filho de Deus? E tudo isso ele estava ali sofrendo por mim e por você. E como se fosse pouco, eles colocam uma cruz nos seus ombros para levar ao palco do espetáculo, que para os judeus e os romanos estava sendo um espetáculo e uma armação política, matando alguém para ficar bem com a sociedade, para ter os votos da população. E levam Jesus. E Jesus sai pelas ruas estreitas de Jerusalém, em um caminho que o poeta, ao compor uma música, chama de Via Dolorosa. Em 2018, Deus me deu a oportunidade de ir a Israel, e eu pude passar nessa via onde Jesus passou, levando uma cruz tão pesada, que não era dele, que era minha, era sua. Mas nem eu e você poderíamos pagar esse preço. Jesus chega ao cume do Calvário, o Gólgota, chamado de Monte Caveira, que tinha um formato nas pedras de uma figura de uma caveira. E ali Jesus está, na cruz do meio, em meio a dois malfeitores, dois ladrões. E ali estava no meio um justo, inocente, para pagar o preço da nossa salvação. E enquanto Jesus estava naquela cruz, Jesus, com as últimas forças que ele tinha, ele expressou 7 palavras, 7 expressões, que alguém já há muitos anos prega sempre nessa data de sexta-feira, as 7 palavras de Jesus no Calvário. E eu não tenho tempo para falar das 7, mas nesses 20 minutos quero falar de 3, porque as 7 palavras que Jesus falou estando ali crucificado. A primeira é a palavra do perdão, quando ele disse para o Pai: Pai, perdoa essa gente, porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra foi a palavra da salvação. Quando um ladrão que estava do seu lado creu nele, arrependeu, repreendeu o ladrão que burlava de Jesus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus libera uma palavra de salvação e diz para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra foi a palavra do cuidado. Quando Maria, sua mãe, estava ali assistindo o episódio da sua morte, ele, um filho preocupado com o cuidado da mãe, ele diz a João, o discípulo do amor: João, eis aí agora a sua mãe. Jesus estava transferindo para João a responsabilidade de cuidar da mãe dele. A terceira palavra foi essa palavra de cuidado. Quarta palavra foi a palavra do desamparo. Jesus, no ápice da sua dor, ele se sentiu desamparado do Pai, porque Jesus estava levando sobre eles
o pecado de toda a humanidade. Jesus, que não pecou, ele se fez pecado por nós, e ele estava ali na cruz. E em um momento ele sentiu que o Pai o desamparou, e ele abre a sua boca e dá um brado: Eli, Eli, lama sabactani. E ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra foi a palavra de agonia, quando ele ali, com febre, com câimbras, em um sofrimento terrível, devido aos cortes do corpo, os cortes na cabeça, diz a Bíblia que ele teve sede, e ele bradou: tenho sede. Um soldado molha uma esponja no vinagre e põe na sua boca, o que multiplicaria ainda mais a sede que ele estava sentindo. A sexta palavra foi a palavra de vitória, quando ele, nos últimos segundos de vida, ele abre a sua boca e diz no hebraico, tetelestai, melhor dizendo no grego, ele diz tetelestai. Ele estava dizendo: está consumado, está concluído, está acabado. E a sétima palavra que ele disse foi uma palavra de rendição, quando ele se rendeu, ele se entregou ao Pai e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você pode adorar a Ele por isso? Você é grato a Ele por isso? Mas é importante, irmãos, nós mencionarmos aqui que essas expressões de Jesus na cruz, elas tinham também um objetivo didático. Jesus estava ensinando para aquele conhecimento através da palavra de Deus. Ele trazia alguns ensinamentos. Na primeira palavra, a palavra do perdão. Jesus, até na cruz, ele ensinou o quão necessário é o perdão, o quão importante é o perdão. E eu sei que eu estou falando aqui uma mensagem histórica, com um conteúdo bem, uma narrativa bem histórica, mas eu sei que a palavra de Deus é viva, e enquanto ela está sendo expressa, Deus está falando conosco também. E eu escrevi algumas coisas sobre o perdão, porque pense nisso: um homem inocente, sem culpa, filho de Deus encarnado, sendo morto, humilhado, zombado, a pior morte que alguém podia viver, Jesus estava vivendo. E Jesus é capaz de orar por aquelas pessoas e dizer com o Pai, ao Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu abro um parênteses aqui nessa noite. Será que eu, Valdir, você, temos no nosso coração algo que nós precisamos liberar o perdão, que nós precisamos perdoar alguém que talvez tenha nos ferido, alguém que talvez nos perseguiu, alguém que talvez falou alguma palavra que nos feriu, alguém que nos prejudicou? Eu quero te dizer: o pior que alguém tenha feito contra você não se compara ao que aqueles homens estavam fazendo com Jesus. E ele pôde orar ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-nos. Jesus está atenuando. Olha o que Jesus está fazendo, quando ele diz assim: Pai, eles estão fazendo isso, mas eles não sabem o que eles fazem. É como você olhar para alguém que está te fazendo mal e conseguir ver com esses olhos: Senhor, ele está fazendo isso, mas é o inimigo que está usando ele, é a fraqueza dele, ele está fazendo isso talvez até sem querer me ferir, está me ferindo, ele está atenuando. Pai, eles estão me matando, mas
não sabem o que eles fazem. Perdoa-os, Pai. E eu creio nessa noite, no nome de Jesus, que o Espírito Santo que está aqui, Ele é poderoso para trazer a sua memória. Talvez alguma mágoa, algum sentimento que você ainda traz lá dentro, lá no fundo, alguma raiz de amargura, mas Deus preparou esta noite para te libertar e para te dizer que Deus te ajuda a liberar esse perdão. Porque o perdão é uma doutrina bíblica. Quando os discípulos de Jesus perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. E Ele foi dar ali a oração modelo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E depois Ele disse: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E lá no final dessa oração, Jesus diz assim: perdoai aos homens as vossas ofensas, porque se vocês não perdoarem aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. O perdão é uma doutrina bíblica. Escute o que eu escrevi sobre o perdão, fazendo alguma pesquisa. O perdão, ele nos torna capazes de ver uma faísca de humanidade no coração até do verdugo, daquele cruel, daquele que mata, daquele que age cruelmente. Mas o perdão nos faz ver lá no fundo que ele tem uma faísca de humanidade, que ele é homem, que ele é falho, e por isso nós temos que perdoar. O perdão abre o futuro. O perdão destrava a vida. O perdão remove bloqueios. O perdão não se deixa determinar pelos erros do passado. O perdão, olha que coisa incrível que eu li isso aqui e anotei. O perdão é onde mais nós parecemos com Cristo. Eu vi uma coisa essa semana que eu sei que muitos não entendem. Aquela tragédia que aconteceu lá em Blumenau com um homem certamente cheio de demônios. Isso não é para tirar a culpa dele, mas é difícil entender que uma pessoa humana, no seu estado normal, ele faria o que ele fez: entrar numa escola, matar crianças inocentes de 5 a 7 anos, mata 4 e deixa 4 feridos. Mas eu, assistindo algumas reportagens, eu vi uma coisa que o homem natural não entende. Um pai de um daqueles meninos, crente, salvo, quando alguém entrevistou ele diz: eu estou sentindo uma dor muito forte, só Deus para me dar força, só Deus para me fazer aguentar o que eu estou vivendo, mas eu sou cristão, eu sou servo de Jesus, e eu perdoo esse moço. E ele diz: eu perdoo, porque eu aprendi com Jesus a perdoar. É lógico que muita gente não entende isso e pensa: um moço desse tem que morrer. Mas um pai que tem Cristo, ele consegue ver que é um miserável pecador, escravo do diabo, que precisa conhecer Jesus e ser liberto, e que precisa de perdão. Jesus, ele ora pelo perdão, foi a primeira palavra. A segunda palavra de 3 que eu vou falar e você bem sucinto, ele traz também uma palavra de salvação. Estando na cruz do meio,
sua direita um salteador, um ladrão, um malfeitor, um delinquente, que talvez hoje alguém falava, tem que morrer mesmo. Mas Jesus estava ali no meio. E Jesus, no meio daqueles dois homens, representa algo muito simbólico na teologia da salvação. Porque Jesus estava dividindo dois tipos de pessoas. Todos dois devedores, todos dois pecadores, todos dois o pior da sociedade, mas todos dois diante daquele que pode salvar o mais vil pecador. Jesus dividia dois tipos de pessoas, eram iguais, tinham as mesmas culpas. E não pense que você é melhor do que quem está lá fora. Melhor é Jesus. Se não fosse ele, você era pior ou igual. É por isso que quando o jovem rico, ele procurou a Jesus e chamou a Jesus, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus, por que você me chama bom? Bom só tem um, que é o Pai que está no céu. Não pense que você é bom, não. No dia que Jesus sair, e oxalá que ele não saia, mas se tirar Jesus de nós não valemos nada, nós não prestamos também não. O bom em nós é Jesus. E Jesus ali no meio daqueles dois homens. Mas ali se manifestou a diferença. Até então iguais, devedores, culpados, pecadores. E um começa a insultar Jesus. Tu não és o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, desça, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Mas o outro, ele aproveitou a oportunidade. Ele entendeu que ele estava tão pertinho da morte, mas também estava perto da vida. Que ele estava um passo do abismo do inferno, mas que ele também estava um passo da eternidade. Tudo dependia de uma decisão. E enquanto o seu companheiro blasfemava e zombava e criticava de Jesus, ele expressa uma palavra que se percebe que ele creu em Jesus. E deixa eu pensar com vocês, é possível que ele tenha crido, porque ele ouviu Jesus perdoando quem estava matando ele. Eu imagino que esse ladrão, ele quando viu Jesus falando assim, Pai, perdoa esse que me furou, perdoa esse que me colocou, ele vai me perdoar também. Eu sou pecador, mas se ele perdoa pecador, ele vai me perdoar também. E ele faz um pedido a Jesus. Senhor, ele chama Jesus de Senhor. É porque o Espírito Santo já tinha trabalhado nele. É por isso que algo já estava acontecendo dentro dele. E ele abre a boca e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala a segunda palavra da cruz. Hoje. Não vai ser amanhã. Não vai ser depois. Hoje mesmo. Tu estarás comigo no paraíso. Jesus inaugura o paraíso, não é com o homem mais rico. Jesus inaugura o paraíso, não é com o sumo sacerdote. Jesus não inaugura o paraíso, não é com um religioso. Ele inaugura o paraíso com um ladrão, que alguém estava dizendo, tem que morrer mesmo. Isso não presta, tem que morrer. E talvez você já abriu a boca alguma vez para dizer, tem que morrer mesmo. Não tem que morrer. Jesus salva, ele transforma, ele liberta o mais vil pecador. Hoje estarás comigo no paraíso.
Jesus é maravilhoso. Eu vou falar uma coisa aqui, estou terminando. Que se você não acreditar, não pense que é Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. Negar Jesus é pecado? O que vocês acham? Negar Jesus é pecado? É tão pecado que ele disse assim: que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Negar é pecado. O pecado de Pedro não foi pior que o de Judas. Pecar e trair é pecado. Negar e trair é pecado. Pedro tinha pecado, ele tinha negado. Ele ficou tão triste pelo pecado, quando Jesus falou assim com ele: Pedro, você está falando que vai comigo até a morte. Mas eu estou te dizendo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Talvez Pedro pensou assim: Jesus está enganado comigo, ele não me conhece, eu nunca vou negar Jesus. E vocês conhecem a história, eles estão levando Jesus para ser julgado. Pedro está ali de longe, alguém chega, ele nega, depois alguém chega, ele nega, alguém fala e ele nega. E quando ele nega a 3ª vez, o galo cantou. E quando o galo cantou, Jesus olhou para ele. Que olhar que penetrou na sua alma. E ele ficou tão triste, que diz o texto, que ele saiu e foi chorar amargamente. Depois da morte de Jesus, Pedro, que Jesus já tinha tirado ele do mar da Galileia, ele junta alguns dos discípulos e volta a pescar. É como dizer assim: Jesus não conta comigo mais. Na hora mais difícil eu neguei ele, e está lá jogando rede de novo. E vocês conhecem a história? Jesus vai lá e chama ele de novo. Ele 3 vezes fala que ama, e Jesus restaura e fala: então vai, Pedro, apacentar minhas ovelhas, vai fazer aquilo que eu te chamei. Jesus restaura Pedro. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, para passar para o terceiro e terminar? Isso é polêmico. Mas sabe o que eu já pensei alguma vez? Judas, ele traiu Jesus, e depois que eles levaram Jesus preso, e ele sabia que ele tinha traído o inocente, ele se angustiou, chegou nos soldados e no sacerdote e diz assim: eu traí sangue inocente, toma de volta o dinheiro, as 30 peças de prata que eu vendi. E ele disse: não, problema seu. E ele vai, pega aquelas moedas e lança no templo, e eles recolhem e compram um campo, e diz que aquele campo seria para sepultar os estrangeiros. E Pedro e Judas diz a Bíblia que ele sai dali e vai suicidar. Mas sabe o que eu penso? Pedro, ele aguentou 3 dias. Ele aguentou, mesmo sentindo a angústia de ter pecado, mas ele aguentou 3 dias e Jesus foi lá. Ele aguentou a ressurreição. Eu creio em um Jesus tão amoroso, que se Judas não tivesse suicidado, se Judas tivesse esperado o 3º dia, a ressurreição, é possível que Jesus tinha ido atrás dele também. Embora havia profecias, havia uma série de coisas, mas eu penso assim, que Judas se perdeu porque ele não esperou o 3º dia. Se ele tivesse esperado, Jesus salvaria ele se ele quisesse também. Quando Jesus disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso, ele estava dizendo: há uma porta aberta para qualquer pecador. Jesus está dizendo: você que para adquirir aquilo que você queria, talvez você queria um cavalo, você roubava. Talvez você queria um objeto de ouro, você roubava. Mas vem cá, a Bíblia não fala o nome do ladrão, mas não está na Bíblia.
Mas Jesus está dizendo com aquele ato: você para adquirir alguma coisa em vida, na delinquência você roubava, mas toma o céu de graça. O céu você não precisa roubar. O céu eu te dou. É um presente meu para ti, o céu. Primeira palavra, e eu termino, a palavra de perdão. Segunda palavra, de salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. E a terceira, para terminar, a palavra da vitória. Próximo do meio-dia, na hora sexta dos judeus, Jesus tem sede, como eu já disse aqui, e ele diz: tenho sede. Alguém molha vinagre, põe na boca e multiplica a sua sede, a sua agonia. O que Jesus estava passando ali era tão terrível que diz os historiadores que alguns malfeitores morriam nos açoites. Eles não aguentavam os açoites. E Jesus está ali. E quando ele termina ali, ele brada uma palavra de vitória. Tetelestai. Na tradução da nossa Bíblia diz: tudo está consumado. Que palavra de vitória. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu terminei, eu concluí a missão pela qual eu vim realizar na terra. Não pense que Jesus veio na terra para se tornar um revolucionário famoso. Não pense que Jesus veio na terra para o seu nome ficar registrado na história. A missão pela qual Jesus veio é para pagar a dívida que eu e você não poderíamos pagar. Que dívida é essa, pastor Valdir? Desde que Adão pecou no Éden, o pecado entrou na raça humana, e diz a Bíblia que por um homem o pecado entrou e se estendeu a todos os homens, e todos pecaram. E porque pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O pecado trouxe ao homem a condenação da morte eterna. Escute isso aqui que eu estou terminando. Por causa do pecado, eu e você, e todo cidadão brasileiro, latino-americano, norte-americano, europeu, asiático, africano, todo cidadão do mundo todo, por causa do pecado, estava condenado ao inferno. O que é o inferno, pastor Valdir? É um lugar que está preparado para o diabo e seus anjos, um lugar de sofrimento eterno, onde diz a Bíblia que o fogo não apaga e o bicho não morre, onde há choro e ranger de dentes. Eu ouvi de uma pessoa assim: eu não gosto de pastor que fala do inferno, eu gosto que fala do céu. Sabia que Jesus falou mais do inferno que do céu? Ele falou porque não quer que ninguém vai para lá. E quando estiver lá, você vai estar, você não, oxalá que ninguém aqui esteja, mas alguém vai estar sabendo que ele existe, e o homem está condenado para ir para lá. E não tinha nada que o homem pudesse fazer que poderia inocentá-lo, que poderia justificá-lo diante de Deus. Ele estava condenado e pronto. Nenhum de nós teríamos como pagar. Mas um dia Deus brada no céu: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem pode pagar essa conta? Ele olhou, não viu um justo sequer, e para ir para a cruz tinha que ser inocente, tinha que ser puro, não tinha ninguém. E de repente o seu filho, o seu único filho, ele se apresenta ao pai e diz: pai, eu irei pagar a dívida do Valdir.
Eu irei pagar a dívida da Maria, do José, do Antônio, da Débora, da Ruth, da Laura, da Nayane, do André, do Felipe, do Caleb. Eu irei pagar a dívida deles, porque eles não podem pagar. Não pense que aqueles soldados mataram Jesus porque Jesus não podia se livrar, não. Jesus, ele se ofereceu. Se Jesus quisesse, ninguém punha um dedo nele. Se Jesus quisesse, só no abrir da boca dele, ele fez isso. Soldados caíam, ninguém mataria ele. Mas ele passou tudo isso. E quando ele estava lá na cruz, coloque de pé em nome de Jesus. Nos seus últimos instantes de vida, ele dá a palavra da vitória. Tetelestai, está consumado. Eu queria que os meninos do louvor viessem aqui, nós vamos orar louvando. Ele diz: olha o que ele está dizendo aqui, deixa eu terminar para você não perder, e nós já vamos terminar. Jesus está dizendo assim, olha, quando ele diz tetelestai, está pago, está consumado. Essa palavra tetelestai nos dias de Jesus, ela era usada em 3 ocasiões, mas eu vou falar de 2 para nós orarmos. Primeiro, quando um pai e uma mãe mandava seu filho fazer uma tarefa em casa, seja qual for, uma tarefa doméstica, e o filho terminava, o filho chegava para o pai e dizia assim: pai, tetelestai, terminei. E o pai: isso aí, filho, parabéns, você terminou a sua tarefa. Mas essa palavra também era usada quando um comerciante, Fernando, vendia no crediário para alguém fiado, como nós dizemos, e ele ficava com a dívida lá na mercearia, no comércio, e quando essa pessoa chegava e pagava a sua promissória, a sua nota que estava ali aberta, a sua dívida, havia um carimbo que o comerciante batia e dizia: tetelestai, está pago, você não deve mais nada. Quando Jesus disse assim, está consumado, ele estava dizendo: pai, a dívida do Valdir está paga. Pai, ele que ia para o inferno, se ele crê agora, eu tenho um caminho aberto para ele ir para o céu. Pai, se ele estava debaixo de uma condenação do diabo, se ele crê agora, esta condenação ela é convertida em bênção, porque eu cumpri, eu terminei, eu paguei, eu concluí a obra do Calvário, a obra da cruz. Você crê nisso? Vamos ser gratos a Ele com esta canção. Glória bacana. A tua vazia
depois de ouvir tudo que Jesus fez por você, depois de ouvir o preço que foi pago por você, o preço que você não poderia pagar, mas Jesus pagou. Basta você fazer como aquele ladrão, dizer: Senhor, eu quero. Onde está uma pessoa nesta noite que ainda não é crente, que ainda não aceitou Jesus, mas quer levantar sua mão e dizer: eu quero? Eu entendo nesta noite o quanto Jesus me amou e me ama, como eu estava perdido, como eu estava condenado, mas Ele foi àquela cruz e pagou o preço e disse: está consumado, está pago, a dívida está paga. Onde está uma pessoa com Jesus nesta noite? Talvez você já foi crente, mas está parado e quer reconciliar com Deus nesta noite. Jesus te ama, Ele pagou por isso por você. Onde está uma pessoa? Feche seus olhos. Eu voltando a palavra aqui, mas eu quero fazer uma oração nesta noite.